da Biblioteca Federal Rural do Rio de Janeiro, nós fazemos a publicação de considerações sobre a racionalidade do cargo com defesa do preço máximo. Como sempre, aqueles que fazem a apresentação estão permitidos pela apresentação, mas é muito perguntas e comentários, e passar a disputar. Obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer a o Fábio e também a organização do evento por me dar a possibilidade de falar um pouco sobre o que eu estudo. Talvez o título precisasse de um breve considerações, que seria mais interessante, já que não vai dar para tantas considerações assim, né? E qual vai ser meu intuito aqui, na verdade? Eu vou fazer uma breve contextualização que vai se história em forte da racionalidade científica hoje em dia, principalmente depois das montações que vamos sobre isso e toda a escola, entre aspas, se seguiu disso. Algumas aproximações de termos que eu vou usar dentro da Susan Haack, só para facilitar o debate, e as objeções à racionalidade de carga, que não são exatamente objeções, são mais queixas, não são tão fortes como uma objeção deveria ser, e falar sobre a racionalidade na fase madura de carga, e disso que quero dizer nas obras posteriores a 1950, principalmente as posteriores às das fundamentações lógicas da probabilidade. Então, qual é a contextualização disso tudo? Recentemente tem tido um certo movimento nessa última década de um certo revisionismo nas teses de Kahneman e das suas obras. Principalmente nesse texto do Friedman, Kahneman como Theoretical Terms, Estruturalismo e o Doubt Metaphysics, onde ele defende o neutralismo metafísico que o Silos critica naquele livro famoso dele, que eu sempre esqueço o nome. E em 2013 aconteceu esse workshop, Kahneman ótimo, onde vários artigos posteriores foram publicados sobre diversos temas. Entre eles, eu vou considerar a racionalidade, onde o artigo mais notório foi o Carnapian Rationality, do Carlos, de 2014, mas existe também um front, que é o front que eu mais pesquiso efetivamente, que é o de critério de significância empírica, principalmente do Andres, que tem um artigo recente dele, onde ele tenta botar modalidade numa abordagem estrutural metodológica dos termos teóricos. Então, aproximações. A gente pode ter uma perspectiva diferencialista da racionalidade científica, que é aquela clássica, né? A lógica vai ser o que vai gerar nossa racionalidade em relação à ciência. Onde a gente vai ter, por exemplo, Popper, vendo o ciclo de Viena, um processo que possivelmente a gente colocaria o Jovem Kahneman nesse meio. A minha ideia é defender que o carro maduro não está exatamente nessa perspectiva. Então, é uma crença em um modelo estritamente lógico que sugere um quadro de evidência científica e inferência como envolvendo cadeias de informações e um vocabulário fixo e pré-determinado, ancorado em afirmações observacionais cuja verdade pode ser tomada como garantia e ligado por relações de implicação dedutiva ou por relações análogas, porém de forma mais fraca de suporte dedutivo. Isso, novamente, chamando a Susan Haack, né? A gente tem um novo cinismo, que vai ser, assim, uma perspectiva oriunda das colocações que estão expondo, né? Que vai ver a racionalidade científica como um jogo de barganhas, na verdade, né? E a gente tem umas escolas mais recentes, por exemplo, como uma escola do socioconstrutivismo. E essa, certamente, quando a gente falar de Kahneman, as pessoas não vão achar que ele vai estar nessa. E a gente tem a própria concepção da Susan Haack, que é o senso comum crítico, que é meio que uma meia-via entre essas duas outras percepções. Concentra-se menos na demarcação, nas continuidades entre a investigação científica e outros tipos de investigação empírica. E não é puramente lógico, mas mundano. Não se limita exclusivamente a enunciados de suas relações lógicas, mas atribuir também o papel ao mundo e às interações dos cientistas com ele. Então, aqui vamos começar as teses e objeções, que na verdade são as queixas. E a primeira é o princípio de tolerância, que eu não vou acabar lendo para não tomar tanto tempo, como todo mundo conhece. E a grande questão é a possível integração do princípio de tolerância em uma concepção geral de racionalidade das obras maduras de Kahneman. Essa é a grande questão, que parece que não parece que o princípio de tolerância consegue fornecer a gente critérios claros de racionalidade. Então, uma das objeções mais fortes disso vai ser em relação à indução ao a priori das intuições que o Kahneman desenvolve e evidencia, principalmente nos textos sobre a indução dele, né? A lógica indutiva é analítica a priori. Os motivos para aceitar os axiomas de uma lógica indutiva devem ser baseados em nossas intuições sobre a racionalidade indutiva. E disso surge outro problema. O que seriam essas intuições? Ele não é claro, ele não explicita o que são essas nossas intuições. Então, a percepção seria, por exemplo, o Kahneman objetiva fazer com que as instituições da racionalidade se estendam, não vou fazer várias modificações, além dos requisitos de
coerência, o que implica que os graus de crença devem conformar-se aos axiomas padrão da probabilidade. Segundo Kaplan, os requisitos da racionalidade não são suficientes para determinar uma função de probabilidade única, mas eles realmente restringem significativamente a escolha de uma função de probabilidade. Então, essa primeira objeção ou queixa vai ser justamente isso. O Kaplan ele defende uma intuição e uma a prioridade dos métodos indutivos que ele não explicita da intuição. E isso, por exemplo, chega na grande questão de como a gente vai fundamentar a uniformidade do mundo, por exemplo, que é uma grande crítica às lógicas indutivas. Então, estaremos princípios de racionalidade que parar da escolha racional entre axiomas da hierarquia epistêmica, como integrar a experiência nesse sentido. Já que a priori parece que a experiência numa lógica indutiva estaria de fora, mas não parece fazer tanto sentido isso, nada mais em quesitos de probabilidade. Então essa é a primeira queixa. Racionalidade instrumental. As argumentações dessa primeira objeção elas estão fundamentadas muito forte numa crítica que as pessoas fazem ao Kant, dizendo que o Kant é um instrumentalista, basicamente, mesmo que não seja um instrumentalista em gênero. Né? Então, qualquer afirmação seria relativa a um framework linguístico, dessa perspectiva. A escolha entre quadros, que deveria ser um framework, deveria ocorrer fora de qualquer quadro racional, ou exigir questões de meta-racionalidade. A escolha entre frameworks linguísticos não pode ser feita em um dos frameworks a serem escolhidos, o que levaria a um regresso infinito na seleção de meta-frameworks. Ou seja, eu teria uns frameworks linguísticos, onde eu estaria dentro de uma certa racionalidade, só que eu teria que ter um meta-framework para escolher ele. E certamente ele não pode estar num nível de linguagem objeto. Então, ou a escolha do framework é arbitrária e irracional, ou deve haver um framework de seleção racional no nível em que a escolha do framework linguístico ocorre. Seria uma questão de meta-racionalidade. E nisso a gente chega, nisso que eu vou denominar de quebra-cabeça de Steinberg, que o Steinberg ele vai colocar. Conforme o voluntarismo de Kant, as normas racionais são autoimpostas. Impomos essas normas a nós mesmos adotando um framework linguístico que dá origem a elas. Mas com base em que escolhemos esse framework linguístico? Se, para cá, as normas racionais são sempre relativas a um framework linguístico, dificulta-se ver como o próprio processo de escolha de framework pode ser racional. Esse problema me parece fundamental para toda a filosofia baseada na tolerância de Kant. Então, qual é a grande questão? O princípio de tolerância aplica-se aos frameworks de oscilação da mesma maneira que se aplica à escolha dos frameworks básicos. A solução do Steinberg seria uma solução de um certo fundacionalismo moderado, onde o framework em questão pode servir como um fundamento de bloqueio de regressão, só porque é tratado como tal. É uma questão de entonação. Afinal de contas, precisamos começar de algum lugar. Mas essa proposta dele está muito vinculada a um certo relativismo. Ele não vê uma perspectiva pluralista, por exemplo. Então, chegamos agora a uma certa defesa a essas questões, a racionalidade na fase madura de Kant. Então, qual é a grande questão? Pluralismo ou relativismo do framework? Qual é, de fato, as questões? Né? Aqui no artigo mais famoso dele, né, o empirismo de semântica e ontologia, ele vai falar que se alguém desejar falar em um idioma sobre um novo tipo de entidade, ele precisa introduzir um sistema de novas formas de falar, sujeito a novas regras. Chamaremos esse procedimento de construção de framework linguístico para as novas entidades em questão. Então, se as afirmações ontológicas são sempre verdadeiras, apenas de uma forma relativa ao framework, então a investigação sobre quais afirmações ontológicas são absolutamente verdadeiras se torna inútil, já que a gente está em uma perspectiva relativista. O significado de uma frase, concebida como uma sequência de símbolos, depende da linguagem. A única relatividade do framework em questão é a relatividade familiar do significado de uma expressão em relação à linguagem. Por exemplo, quando a gente fala de colher no framework, a gente está falando que colher é relativo, não ocorrência. Né? E a mesma coisa se aplicaria a normas de racionalidade dentro dessa perspectiva madura de Kant. Então, os frameworks são relevantes apenas para saber quais entidades devem ter os meios linguísticos para se expressar e como expressar essas coisas. Desse modo, o princípio de tolerância ele não especifica o estado das proposições, mas trata apenas da escolha de ferramentas para expressá-las, embora haja uma relativização em relação ao framework utilizado. Essa relativização não é tão intensa. A leitura pluralista parece ser mais coerente com a posição de Kant nas obras posteriores da década de 50.
Então, agora a gente chega na grande questão lógica indutiva, intuições e a priori. Considerações a priori são relevantes para a decisão, mas a experiência, por si só, não a determina. Certamente, sem um acúmulo de experiência, e a ciência que ela deriva, não seria possível descrever os caminhos possíveis para a decisão. Nesse sentido, escolha entre o primeiro. Né? A experiência acumulativa influencia nossa escolha. Né? Intuição seria apenas experiência em primeira mão, embutida em codificação e codificada pela comunidade linguística e de usuários de instrumentos formais. Outsiders não compartilham dessas intuições. A experiência e a intuição possuem um papel heurístico. Seria uma pragmática descritiva. Que aqui eu desculpe o tempo, não vou entrar precisamente, mas em um artigo chamado Significado Sinônimo das Linguagens Naturais, o Carpenter estrutura uma certa pragmática intencional. A gente investiga como a gente vai determinar as intenções, né, dos nossos conceitos e termos. E aqui está o embasamento para essa posição, que pode ser encontrado nos arquivos de fluxo da ciência. No momento T0, antes de x, onde x é um agente, ter a consequência real de experiência, digamos Z2, que o induziu no momento T1 a mudar da escolha 1 a 1, né, para a escolha 2, ele poderia ter considerado as possíveis sequências, experiência 1, experiência 2, experiência 3, e etc. Para o período de T0 a T1, e raciocinado da seguinte forma: vou reexaminar meu método CA no tempo T1, à luz das experiências feitas até esse momento. Se a sequência de experiência T1 ocorrer, vou descobrir que o método CA1 foi mais bem sucedido do que qualquer outro método CA. E, portanto, vou decidir continuar usando. Se, no entanto, o P2 ocorrer, vou ver que CA2 teria sido mais bem sucedido do que CA1 e, portanto, vou mudar para CA2. Se E3 ocorrer, então vou mudar para CA3 e etc. Eu não vou continuar lendo, porque não sei como dá o tempo e acaba sendo bem extenso. Mas isso tudo, todo esse processo, ele vai acontecer para o sujeito apenas. Ele não é um ato factível do mundo. Então, por isso vai ser, a priori, essa questão da intuição e da lógica intuitiva. Ele está botando normas de probabilidade, coisas chegando nesse background dele interno. Mas isso não chegou no momento T1 dele fazer a escolha efetiva entre o primeiro e o primeiro. Então, racionalidade instrumental. A relação entre o teórico, as postulações e o prático, a pragmática, é dialética. Há uma relação de feedback entre a pragmática pura e a pragmática descritiva e intencional. Aqui, pragmática pura, eu estou me referindo a algumas colocações do Tardo num artigo chamado Postulação de Significado, onde ele diz que dentro do framework eu consigo explore as coisas como eu bem quiser. Mas vai ser a nossa pragmática descritiva que condizer o discurso. Eu faço postulações dos meus termos, eu não defino o significado dele. Ou seja, eu faço uma certa definição indireta dele, mas isso tudo vai estar baseado na minha pragmática descritiva ou intencional. Né? E aqui eu cito o Schleitz e o ensino o conhecimento que articulamos em nossas línguas formais constrói os passos de decisão das nossas ações possíveis. Só que nisso a gente tem uma certa dialética entre as nossas pragmáticas. Ao mesmo tempo que eu tenho total liberdade para escolher meu framework, eu tenho minha dialética com o mundo me constrangendo ao que eu posso escolher, em certo sentido. Então, os valores linguísticos que nos influenciam na escolha, de framework determinam, em última instância, o que definimos como razão, mas a razão provisoriamente definida, informa esses valores. Em outros termos, existe uma dialética entre as pragmáticas, usuários e construtores de frameworks também são participantes do mundo interpretado pela linguagem. Como eu confundo, mas acho que eu vou entender mais ou menos. Então, qual é o ponto aqui? O que utilizamos no nível da escolha de frameworks, de explicações, é que está provisoriamente pela nossa pragmática descritiva e funcional. A utilização heurística dessa pragmática nos serve como um meta-framework indicando as consequências de nossas escolhas teóricas no nível da pragmática pura, ou seja, na nossa construção de framework ou na nossa escolha de framework. A proposta de racionalidade de Kahneman, embora não explicitada claramente em seus textos publicados, respeita e limita-se ao princípio da tolerância. O princípio da tolerância ainda rege a escolha de framework. No entanto, essa escolha não é feita de maneira totalmente arbitrária.
A dialética, né, pragmática pura e a pragmática destrutiva, auxiliam no nosso estudo. E algo que eu não citei, mas por que eu falo dos textos não publicados? Aquela citação que eu botei, eu não li ela toda, ela iria para a coleção Schultz, mas ele não foi. Então, naqueles arquivos de filosofia da ciência, tem vários manuscritos publicados, divididos em diversos temas. Aquele é um sobre lógica indutiva e racionalidade. Bom, é essa apresentação e algumas coisas. Obrigado pela apresentação, Miguel. Eu queria fazer uma pergunta que ela é um pouco externa, e isso vai do meu interesse de ler o Carnap. Eu acho que você apresenta um certo roteiro de como ler o Carnap. Você fala em jovem Carnap, obras maduras, fase madura do Carnap. Carnap não foi um autor que escreveu pouco. Como que você decidiu fazer, se foi uma decisão ou se foi um acontecimento, né? Fazer essa decisão, porque... Enfim, porque eu acho que você entende a dificuldade que um Carnap maduro, então eu vou direto nas obras do Carnap maduro e ignoro esse Carnap jovem, já que ele se desdiz em muitos momentos, ou é importante para você acompanhar cronologicamente o desenvolvimento da obra do autor? Bom, obrigado pela pergunta. Eu particularmente creio que grande parte das coisas que ele escreve desde jovem. Porque, vai depender dessa perspectiva. Eu, como estudante do Carnap, eu prefiro perceber que o Carnap maduro ele defende as principais teses dele, por exemplo, o Alfman. Ele só enfraquece muitas coisas, mas em tese o fio condutor ainda está presente nas frases maduras dele. Mas onde fazer essa distinção? Eu gosto de fazer essa distinção entre, no artigo 36 e 37, testabilidade e significado, que é dividido em duas partes, onde lá ele faz uma mudança clara metodologicamente. Ele larga o que larga, entre muitas aspas, né? O que ele falou no Logical Syntax, ele parte de uma perspectiva mais semântica, mesmo fazendo só uma nota de rodapé, falando, olha, aqui eu vou começar a seguir também o caminho fantástico sobre essas investigações. Então, eu sugeria ler tudo. Ler tudo sempre é bom. Tudo possível, pelo menos, né? Tem coisa que não é fácil de achar. Confesso que não sou uma excelente leitora de Carnap, não li tudo. Enfim, passei por cima da discussão que você menciona e queria te fazer uma pergunta também, correndo longe da tua apresentação um pouco. Assim. Você acha que no certo sentido que a metafísica analítica ela foi, a partir da renovação do século XX e tal, ela seria entendida pelo Carnap como uma metafísica possível? Pensando nos termos frameworks, etc. A metafísica analítica Boa pergunta. Num texto dele, que na verdade é uma coisa no palestras do Filosofia e Sintaxe Lógica, ele faz uma distinção bem bruta assim, sobre a parte poética. Mas nesse caso é em relação à psicologia, não é em relação à psicanálise. Mas acredito que nesse caso da psicanálise talvez ele levasse meio que nesse caminho. Metafísica, assim. Metafísica. Porque ele faz a crítica à metafísica em outro sentido, né? A crítica que a gente requenta há muito tempo, né? A metafísica heideggeriana, principalmente, etc. Mas a partir da renovação da metafísica, que é hoje a gente entende ela, vou falar amplamente assim, em termos de análise conceitual, enfim, relatórios que representam isso, sei lá, o profissional louco, por exemplo. Você acha que ele entenderia, que aceitaria esse tipo de livro? Daí ele faria sentido, não, tem joga no framework linguístico. Bom, aí vai pegar uma consideração que você pensa, mas ele é bem nítido quando ele fala que o nosso framework tem que ter pelo menos uma sintaxe bem definida. Isso vai estar no sentido. Espero, provavelmente, considerando ele formal. Se tiver como a gente formalizar isso, beleza. Talvez ele aceitaria. Se não tiver como, ele vai negar a participação. Por exemplo, tem autores, a Bárbara Petter, eu acho, que ela tem um estudo sobre a potencialidade meio que formalizado, mas é um debate totalmente metafísico. Mas ela define bem a sintaxe. Nesse caso, eu acho que ele aceitaria. Mas se for um caso puramente metafísico, onde a gente não consegue fazer formalizações para essas coisas. Mas aí, por exemplo, tem questões de
eu acho que eles não passam, porque daí eu nem sei o que ele falaria sobre isso. Até porque ele não fala. Às vezes nem toda tolerância é um tolerante assim, ele pode se considerar só lógica clássica, ele não é claro sobre isso. Não sei se eu respondi isso. Sobre essa questão da relação de valores e eu sou cristiano da Bíblia, eu acho muito curioso essa noção de escolher explicasse mais como que a gente tem racionalmente a aderir sem ser Não sei se a minha resposta vai ser muito satisfatória, mas eu posso fazer duas distinções. Eu, como criador da minha linguagem, e nesse caso, provavelmente vai ser constrangido ou pelo mundo ou por outras pessoas que determinaram que eu vou seguir. Aí, nesse caso, é uma escolha mais simples, por assim dizer. Mas se eu não for a pessoa que está criando o meu fervor, a pessoa que está adotando um deles, provavelmente vão estar questões de valores dos mundos, mas eu posso ter passado no ano passado, que quando a gente está fazendo essa escolha, a gente determina previamente nossos valores considerados. Então, quando eu faço a minha escolha, eu não estou falando, olha, essa aqui vai ser a minha escolha final, então não mudarei nada. Não, aí sim, quando eu começar a fazer os estudos das minhas coisas, sei lá, muito raramente você vai usar um framework total de outro autor ou de uma certa cultura, totalmente assim. E quando chegar nesse caso, aí sim você vai chegar no campo do, bom, agora, mesmo que quase tudo seja parecido, eu mudei um termo aqui, e aí eu vou na minha lista dos coisas. Como que eu vou definir essa situação? Não sei se eu acho muito curioso essa capacidade, essa inteligência, determinar futuro. Você tem que filosofia, você também, você navegar em autores, escola filosófica, acho que você tem que falar cultura, eu acho isso. Também, essa inteligência tem que acrescentar culturalmente dessa forma. Nesse caso, eu respondo assim, pior ainda. Ele seria, bom, ele não está pensando nessas questões culturais. Mas uma questão mais voltada para a ciência, mas ele tem toda a questão, bom, a ciência também é uma cultura.